Então vamos lá para a segunda parte, que é o equilíbrio, né, de corpo extenso. O nosso corpo qual, gente? Extenso. Espera lá. No equilíbrio de corpo extenso, nós temos duas situações agora. Quando se fala de corpo extenso, eu vou fazer aqui, por exemplo, uma barra. Essa barra, ele vai estar com um eixo de rotação. Então, ela vai girar. Ela pode girar para um sentido e pode girar para o outro, né? Então, nós temos aí a situação de giro. No ponto material, nós já tínhamos a ideia que a força resultante é igual a zero. Então, para ocorrer o equilíbrio de corpo extenso, nós temos que a força resultante, também tem que ser igual a zero. A nossa força resultante também tem que ser igual a zero para não ocorrer o que? A translação. E o momento de uma força o momento resultante. Eu vou pôr assim, o momento resultante de uma força também deve ser igual a zero. O momento resultante de uma força, deve ser igual a zero. Também igual a zero. Como assim, professor? Ele não pode fazer nem translação e nem rotação. É necessário que, para ter um equilíbrio, ele não possa nem se mover, girar em torno de um ponto, e nem se mover na horizontal nem na vertical. É justamente por essa situação que a força resultante tem que ser igual a zero e o momento resultante de força também tem que ser igual a zero. Mas, antes de mais nada, nós podemos calcular, vamos definir o que é o momento de uma força, né? É conhecido como torque ou momento de uma força. Torque ou momento de uma força. Vamos entender o que é isso? Torque ou momento de uma força. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma porca. Eu tenho aqui uma porca. Essa porca eu posso apertar e desapertar ela. Para apertar e desapertar ela, é necessário que eu tenha uma chave. Então, ô chave feia, né? Então, eu tenho essa chave aí, que eu posso apertar e desapertar ela. Mas, aonde está meu eixo de rotação? Aqui é o meu eixo, ó. Então, é necessário identificar um eixo. Ao identificar esse eixo também pode ser considerado como pivô, certo? Ele também pode ser chamado de pivô, né? O nosso pivô aí, ele pode ser chamado de pivô também, certo? Mas muitas vezes, quando eu falo desse pivô, eu vou chamar ele de eixo. Agora, que para ocorrer a rotação,
eu preciso aplicar uma força. Lembrando que essa força com o eixo X formou 90 graus, certo? E aqui nós temos um eixo Y, que é em cima do eixo, e perceba que essa força está a uma distância desse eixo. Essa força está a uma distância desse eixo. Então, matematicamente falando, o torque é o produto da força pela distância. O momento de uma força é o produto da força pela sua o quê? Distância. Que pode ser definido o quê? Como? Vamos definir isso aqui. O que é torque? O torque é necessário que a força aplique sobre ela coincida com o eixo de rotação. Então, o que vai ser o torque? Eu posso apertar mais ou menos. Então, lembre que o torque vai ser o produto da força pela o quê, gente? A nossa rotação. A força pela nossa rotação. Isso é o nosso torque. Certo? Torque é o momento de uma força, que é conhecido aí. Então, quando se falar de equilíbrio de corpo extenso, eu preciso ficar atento ao quê? A força resultante, que deve ser igual a zero, e o momento resultante também deve ser igual a zero. O momento resultante também deve ser igual a zero. Tranquilo aí, né, gente? Tranquilão. Vamos voltar lá para o nosso material para vocês entenderem bem essa situação. Alavancas no corpo humano. Alavancas do corpo humano. Primeira, a alavanca que nós chamamos de primeira classe ou interfixa. Qual é a diferença? Deixa eu te mostrar. Vou escrever aqui na tela. Quando se falar de alavanca de primeira classe ou interfixa, quer dizer que o nosso eixo de rotação, nosso eixo ou pivô, vai estar entre a força e a resistência. Né? Um músculo que faz isso aí muito bem é o nosso músculo do pescoço, né? É o nosso músculo do pescoço que liga o crânio aí, né? Olha lá, o ponto de apoio fica olha aí, ó. O ponto de apoio fica entre os pontos que é aplicado a força e os pontos que encontra a resistência. Então, ele está no meio, né? No corpo humano, o exemplo é a alavanca de primeira classe, é a ação dos músculos posteriores do pescoço, que segura aí, né? Que equilibram, olha lá a ideia, equilibram força resultante igual a zero e torque resultante igual a zero, né? O pescoço, o peso do crânio e a sua articulação. Então, nós temos aí o eixo. Então, interfixa, o eixo vai estar onde? Entre a força aplicada e a força de resistência. Outra alavanca aí, né? Chamada alavanca de segunda classe ou interresistente, certo? Quer dizer o quê? Aonde está o nosso eixo? O nosso eixo aqui, ó. O nosso eixo. A resistência a ser vencida localiza-se entre o pivô e o ponto onde a força é aplicada. Epa, tá errado isso. A resistência... sim, tá errado não. A resistência que fica no meio agora, ó. A resistência localiza entre o pivô e a força aplicada. Isso é o interresistente, né? Eu interpretei errado. Isso quer dizer que o nosso eixo vai estar em uma das extremidades, né?
Nosso eixo vai estar em uma das extremidades. No corpo humano, o exemplo de alavanca de segunda classe é a ação do músculo da panturrilha, que faz uma força ao realizar a plantiflexão, né? É você levantar o pé aí, né? Olha lá, a força da panturrilha está para cima, a força de resistência aqui certamente é o seu peso, e o eixo está apoiado sobre o seu pé, que é o pivô, né? Então, na interresistência, certo? O eixo, a força de resistência está entre o eixo e a força aplicada. Bem interessante. Sempre aquela situação, calculando, tá? A ideia é sempre dar zero, o momento resultante sempre dá zero. Alavancas de terceira classe ou interpotentes, né? O ponto de aplicação da força está localizado entre o pivô e o ponto onde atua a resistência a ser vencida. Nesse caso, está nas extremidades, e quem está ao meio, a força aplicada, né? A nossa força aplicada aí, ó. Lembrando que a situação é sempre, gente, vocês vão procurar o eixo, sempre vão procurar o eixo de rotação para definir se o torque, o nosso torque, tá? Para definir se o torque deve ser igual a zero, né? Essa é a ideia que você começa a achar aí. Tranquilo? Então, temos aí no corpo humano, né? Para verificar a situação, o cara fazendo aí levantamento de peso, a resistência e o músculo que faz essa força, né? O músculo que faz essa força aí. Beleza? E vamos aí para nossa questão. Nossa questão que relaciona essa situação aí, né? Olha lá, Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa é a nossa questão. A figura 1 mostra o braço de uma pessoa na horizontal que sustenta um bloco de 10 quilos em sua mão. Nela estão indicados os ossos, húmero e rádio, que se articulam no cotovelo, e o músculo bíceps. A figura mostra um modelo mecânico equivalente a uma barra horizontal articulada em O, então O é o nosso eixo, em equilíbrio, sustentando um bloco de 10 quilos. A articulação em O é tal que a barra pode girar livremente sem atrito, em torno de um eixo perpendicular ao plano da figura em O. Na figura 2 estão representados segmentos orientados aí, né? Segmentos orientados. E ele dá a situação. Calcule o modo da força exercida pelo bíceps sobre o rádio, considerando que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, eu vou usar essa situação aqui, ó. Eu vou analisar por aqui e é facilmente analisado isso, tá? Vamos lá. Se aqui é o meu eixo, eu sei que todas as forças estão sendo aplicadas formando um ângulo de 90 graus com o eixo, né? E todas as forças têm uma certa distância. Então, vamos imaginar que eu queira que ele gire para cá, seja positivo. Que eu queira que gire para lá, seja negativo. Certo? Positivo e negativo. Então, para a gente pensar nessa situação, eu tenho momento resultante vai ser igual desta força mais um momento do peso, girando no sentido positivo. Vou chamar isso aqui de PA, hein? Para ficar peso de A. Que aqui eu tenho outro peso, ó. O peso a favor também, mais um momento do peso. Menos um momento de F.
Mas eu sei que eu quero que fique parado. Se eu sei que eu quero que fique parado, isso quer dizer o quê? Que o momento resultante é zero. Então, esse valor que está negativo, vou passar para lá o quê? Positivo. Então, nós temos aí o quê? O momento de F é igual ao momento do peso de A mais o momento do peso. O que nós já aprendemos de momento? Momento ou torque é o produto da força aplicada pela distância em relação ao eixo. Então, a força F pela sua distância em relação ao eixo. Olha lá, ó. Roxo. 4 centímetros. É igual. Vai ser igual a quem? Momento do peso A. Quem é o peso de A? Tá aqui, 2,3 vezes 10. Vai ser quanto? Vezes 10. 23. Vezes a distância em relação ao eixo. 20 centímetros. Vou colocar aqui de 20. Mais o peso, 10 vezes 10, 100. E qual a distância? Vezes 35. Então, galera, só fazer conta agora. Então, nós temos 4F é igual 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 1, 0, 460. Mais quanto? 1, 2, 3.500. 4F é igual 0 mais 0, 0. 6 mais 0, 6. 4 mais 5, 9. 3. 3.960. F, então, é igual a 3.960 dividido por 4. Isso quer dizer que meu F é igual a quanto, hein? Fazendo uma conta bem rápida, 3.960 dividido por 4 é igual a 990 newtons. Esta é a força aplicada para conseguir segurar a nossa situação aí. Beleza, galera? Então, valeu demais, né? Faltava essa partezinha aí. Então, só para a gente resumir nossa situação aí. Para a gente resumir a nossa situação aí. O que nós temos? Quando se fala de equilíbrio de ponto material, o que eu vou procurar? Equilíbrio de ponto material. Eu vou procurar a força resultante igual a zero. Quando se fala de equilíbrio de corpo extenso, o que eu vou procurar? Força resultante igual a zero e momento resultante igual a zero. Então, ele não pode fazer nem a rotação, nem a translação. Beleza, galerinha? Então, valeu demais.